Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya e hoje nós vamos falar sobre as 13 colônias, sobre a independência das 13 colônias inglesas. Bom, como já dissemos aí em vídeos anteriores, a colonização inglesa na América vai se consolidar ali entre os séculos 17 e 18. E nós também já comentamos sobre isso, que essa colonização foi dividida em 3 regiões. As colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. Bom, as colônias do norte e também as do centro, elas tinham um clima temperado, que não favoreciam uma agricultura muito extensa, mas eles acabaram desenvolvendo ali uma agricultura familiar, para o consumo interno e também acabaram desenvolvendo um forte comércio por conta da burguesia que veio para colonizar essas regiões. Bom, as colônias do sul, ao contrário, elas tinham um clima subtropical e especializaram-se no cultivo de produtos agrícolas destinados à exportação. Bom, o cultivo ali nas colônias do sul era realizado, primeiro, em grandes propriedades, onde predominava o trabalho escravo, que era chamado de plantation, que era justamente essa monocultura produzida para a venda no mercado externo. E a utilização dos escravos era algo substancial dentro das colônias do sul. Isso vai gerar mais à frente um embate aí entre as colônias do norte e centro e a colônia do sul também. Mas esse é um assunto que a gente vai ver um pouco mais à frente. Apesar de todas essas diferenças de clima, de utilização da escravidão, de forma de lidar com a economia, todas as colônias aí tinham algumas características em comum, como por exemplo, o predomínio do protestantismo, que a gente já viu que veio aí trazendo esses ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Tinham também em comum a ausência de um comando político centralizador dentro dessas colônias e principalmente uma relativa autonomia em relação à metrópole. E foi justamente esta autonomia, relativa aí que levou as 13 colônias a ter uma burguesia muito forte e enriquecida dentro das colônias, se tornando assim também, além de politicamente, economicamente liberta das forças da coroa, da força da metrópole. Bom, somado a isso, ocorreu alguns fatos muito importantes na Inglaterra, que foram as revoluções inglesas e também a Revolução Industrial. E isso tornou mais difícil ainda conciliar os interesses da metrópole com os interesses da burguesia colonial. Ou seja, isso coloca aí as duas elites, uma da metrópole e uma da colônia, em rota de colisão. Isso vai gerar um problema muito grande um pouco mais à frente. Bom, essas divergências políticas, econômicas aí, pioraram muito por conta da Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra travada aí entre 1756 a 1763, entre a Inglaterra e a França, por conta do mercado colonial. Foi uma guerra intimamente relacionada com as colônias e com o comércio colonial exercido aí pelas duas potências europeias. Uma queria o controle dos portos, a outra queria exclusividade comercial com as colônias, enfim. O conflito aí teve vários e vários motivos, várias causas. O fato é que o resultado foi uma vitória inglesa perante a França, porém, os ingleses acabaram entrando em uma dívida muito grande por conta da Guerra dos 7 Anos. E para tentar amenizar essas dívidas, eles tiveram a brilhante ideia de aumentar os impostos aonde? Nas colônias. E aí, mais uma vez, essa relação política aí vai ser estremecida por conta das decisões da coroa, das decisões da metrópole. Bom, com essa tentativa aí, tentativa não, na verdade, com essa atitude de aumentar os impostos, dentro da colônia,
houve também outras medidas que foram tomadas que também prejudicaram, na verdade, a relação entre a metrópole e a colônia, que foi a coroa britânica passar a manter um exército permanente dentro da colônia, foi também a questão de proibir o avanço territorial dos colonos para o centro ali, para as terras indígenas, e além disso, novas leis, né, foram criadas, novos impostos foram criados, e isso foi gerando uma imensa revolta, na verdade uma imensa insatisfação dentro da colônia. Todo esse controle exercido aí por parte da metrópole, né, gerando essa insatisfação, começa a piorar ainda mais com algumas medidas extremamente abusivas tomadas aí pela metrópole, como por exemplo a criação de uma nova lei chamada Lei do Açúcar, que era também chamada de Lei da Receita, de 1764, que impôs o pagamento de tarifas muito pesadas para a colônia importar melaço, vinho, café e tecido em geral. Tá? Ou seja, os colonos tinham que pagar uma tarifa muito pesada para a Inglaterra cada vez que eles importavam aí esses produtos. Teve também a Lei do Selo de 1765, né, que era um imposto sobre todo e qualquer documento oficial, legal e escrito dentro da colônia. Tá? Se o cara fazia um jornal, esse jornal precisava ter o selo da coroa inglesa e ele tinha que pagar um imposto. Se ele ia tirar uma certidão de nascimento, a mesma coisa. Todo documento ali, oficial, legal e escrito, precisava ter o selo da coroa e sobre ele era cobrado um imposto. E para piorar, veio a tal da Lei do Chá de 1773. Tá? Por que eu digo para piorar? Porque o maior mercado dentro da colônia era justamente o mercado do chá. Tá? Ou seja, os colonos eles exerciam um comércio muito grande com o mate, né? com o chá que eles exportavam ali para fora, tanto para a Europa, para a Inglaterra, quanto para outros países também. E aí a Inglaterra cria essa lei e concede o monopólio do comércio, né, a uma companhia chamada Companhia das Índias, né, que era uma companhia britânica, e somente essa companhia agora poderia exercer o comércio do chá. Isso gerou uma insatisfação e aí sim gera uma revolta muito grande dentro da colônia. Em resposta, os colonos então tiveram aí uma saída muito curiosa, né, para responder à coroa nesse momento. Eles se disfarçaram de indígenas, tá? Invadiram os navios britânicos que estavam ali no porto de uma cidade chamada Boston e jogaram o chá no mar, né? Jogaram para fora, jogaram fora mesmo. Esse evento ficou conhecido como Boston Tea Party, né? Que era a festa do chá de Boston. E em 1774, a coroa inglesa, indignada com essa atitude aí dos colonos, acabaram criando um projeto, ou na verdade umas leis, né, chamada de leis intoleráveis. O que estava descrito nessas leis intoleráveis? Tá? Que era uma forma direta de punição aos colonos das 13 colônias. Primeiro, eles determinaram que o porto de Boston só seria reaberto quando os colonos pagassem uma pesada indenização para a coroa inglesa por conta da Boston Tea Party, né? E isso, obviamente, desagradou ainda mais os colonos, fazendo com que esses colonos aí, indignados com as leis intoleráveis, reunissem os seus líderes aí, seus líderes coloniais, e se encontrassem num que ficou conhecido como o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que ocorreu ainda em 1774. E nesse Congresso Continental, nessa reunião dos principais líderes coloniais, ficou determinado que a partir de agora nenhum colono iria consumir um produto inglês sequer. Eles determinaram o boicote total aos produtos ingleses. Bom,
Mesmo com tudo isso, não havia dentro das lideranças coloniais um consenso entre tornar todas as colônias aí independentes da Inglaterra. Isso ocorreu pelo menos até o segundo Congresso Continental da Filadélfia em 1775. Por quê? De 74 a 75, as leis intoleráveis inglesas elas foram só se intensificando e piorando ainda mais a vida dos colonos. E aí, em 1775, teve o segundo Congresso Continental da Filadélfia, quando, enfim, revoltados com as leis intoleráveis ainda mais, né, e deixando florescer os ideais iluministas, né, trazido aí pelos protestantes, acabou prevalecendo esses ideais e houve uma votação e eles decidiram juntos ali tornar as 13 colônias a partir de agora totalmente independente da Inglaterra. Tá? Obviamente isso vai gerar um conflito, vai gerar uma guerra, né, entre os Estados Unidos e aquele exército permanente que agora estava ali nas 13 colônias, né? E esse conflito, essa guerra os americanos, né, os norte-americanos vão até receber uma ajuda, né, da França, que nem podia naquele momento ajudar, mas acabou ajudando tanto militarmente quanto financeiramente, até para se vingar da Inglaterra por conta da Guerra dos 7 Anos. E os Estados Unidos, né, antes 13 colônias, agora consegue a sua independência e se torna os Estados Unidos da América. Bom, com isso, forma-se também uma comissão encarregada de redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Esse documento, que foi totalmente inspirado nas ideias iluministas, foi aprovado no dia 4 de julho de 1776. Por isso, esse 4 de julho é considerado aí o dia da independência dos Estados Unidos da América. Bom, porém, essa independência trouxe com ela algumas contradições, né? Muito importante da gente comentar. O discurso de liberdade e igualdade, né? Ele não condizia com a realidade colonial exercida naquele momento. Por quê? O direito à vida e à liberdade, né, que era um dos pilares aí dos ideais iluministas, ele excluía nesse momento nos Estados Unidos os escravos, por exemplo. Os negros não tinham os mesmos direitos dos brancos no sul, nas colônias do sul. Tá? Além disso, os indígenas também continuaram sendo perseguidos, expulsos e assassinados também nesse período. Tá? Também ficaram fora desse direito à liberdade, igualdade, direito à vida aí. As mulheres, da mesma forma, só conseguiram alguma igualdade política e social já no século XX. Ou seja, houve a independência baseada nos direitos iluministas, mas esses direitos não foram prorrogados a todos os membros da sociedade norte-americana. Beleza? Bom, por hoje é só, a gente vai ficar por aqui, a gente se vê na próxima. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, estarei sempre aqui disposto a travar uma discussão sadia com vocês. Até a próxima, galera!